A paz do Senhor, queridos irmãos, para minha honra estar recebendo vocês aqui no canal Descomplicando a Teologia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia, filiado à CEADEB, Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia. E para mim é uma honra ter você aqui comigo, tá bom? Hoje nós estamos comentando, deixando alguns subsídios teológicos da lição dos jovens. Já fiz a lição, comentário também com relação à lição dos adultos, já postei no meu canal, depois você pode estar assim procurando, mas hoje nós vamos estar falando especificamente da lição dos jovens, que é essa lição desse trimestre dos jovens, está muito falando acerca da oração, né? Já vimos a questão da intercessão, já vimos a oração de Moisés, a oração de Ana, a oração do próprio Jesus Cristo na oração sacerdotal, já vimos também a oração do Pai Nosso, e hoje vamos estar vendo a oração de Paulo pelos Efésios. Aí muitas das pessoas podem assim perguntar, mas por que essa oração? Essa oração, irmãos, de Paulo, feita no livro de Efésios, é considerada no meio teológico como a oração mais ousada já feita aqui na Terra. É isso daí. Essa oração de Paulo é conhecida como a oração mais ousada, porque ela traz uma plenitude de autocompreensão, de alto grau de entendimento, de revelação da palavra do Senhor, que nos deixa bastante animado e feliz por tudo aquilo que Paulo assim fez. É interessante todos perceberem que o apóstolo Paulo faz essa oração, ele ainda preso. É isso daí. Quando Paulo fez essa oração, ele não estava em casa descansando, ele não estava na faculdade, ele não estava de férias, ele estava na prisão. E mesmo assim, ele coloca-se de joelho, não em prol da vida dele, mas em prol da igreja, em prol das ovelhas, em prol das pessoas que ele tinha ganhado para Jesus Cristo de Nazaré. E isso é algo muito importante que nós assim estamos fazendo. Então, a oração de Paulo pelos Efésios. Quando nós falamos de Efésios, nós falamos, irmãos, de uma cidade muito conhecida no tempo bíblico. Efésios, irmãos, era uma cidade de grande destaque. Era praticamente a capital das igrejas da Igreja da Ásia. Era a capital, né, ali da questão da Ásia, onde ficavam as 7 igrejas. Efésios, irmãos, se destacava por ser uma cidade portuária e bem localizada. Praticamente, quando estava cheia, lá na questão dos mares, dos oceanos, todo barco precisava passar por Éfeso. Então você percebe a importância que essa cidade tinha. Mas mesmo essa cidade tem essa importância, essa riqueza por questão financeira, mas era uma cidade muito idólatra. Que predominava lá nessa cidade era chamada a deusa Diana. Era a deusa Diana que comandava os ritos, a questão da religião da localidade. Toda a cidade também se movia por causa da deusa Diana. Para se entrar nessa cidade, precisava pagar um pedágio, né? Precisava pagar um imposto para que as pessoas pudessem entrar na cidade de Éfeso e assim poder desfrutar de toda a riqueza contida ali. O templo de Diana, chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo. As pessoas tinham um prazer, uma alegria quando iam à cidade para ver a grandeza desse lugar. Lá, no templo da deusa Diana, existiam prostitutas profissionais, sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas religiosas, a qual estavam ali sempre ao redor do templo, e todo homem que quisesse ter relações sexuais iam até o templo e tinha relações com ela. E essas mulheres eram sacerdotisas, estavam lá para isso, porque a deusa Diana é chamada a deusa da fertilidade. Imagine só como o pecado não estava abundante nessa cidade. Como uma questão religiosa, a questão das mágicas, a questão da magia. Existiam livros lá na cidade de Éfeso, onde para todas as coisas do dia a dia, as coisas cotidianas, existia sempre uma simpatia, que era muito também comercializado entre o povo de Éfeso. Então nós estamos falando, irmãos, de uma cidade muito difícil de se conviver e de manter a fé cristã. Mas Paulo, quando esteve nas suas viagens missionárias, foi nesta cidade, pregou o evangelho de Cristo, pregou Jesus Cristo de Nazaré, o grande, o poderoso, e muitas pessoas também aceitaram a ele, aceitaram a Jesus Cristo. Por isso, Paulo tinha essa preocupação pela vida dos Efésios, que vivia um lugar muito difícil para a fé cristã, mas mesmo assim, lá também tinha pessoas fiéis e que adoravam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Na leitura bíblica em classe,
Paulo já inicia falando uma coisa, irmãos, que é algo fenomenal. E eu quero fazer uma simples pergunta para você. Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo inicia a sua oração dizendo isso. Por causa disso, me ponho de joelho. Por causa disso, me ponho de joelho. Paulo fala isso, que ele está falando acerca das coisas que já tinha ensinado. A questão que a igreja, ele revela que a igreja era um mistério que estava oculto, que ninguém nunca imaginou que teria a igreja. É isso daí. A igreja, irmãos, foi algo só revelado no presente, só revelado no Novo Testamento. Ninguém do Velho Testamento teve essa compreensão que a intenção de Deus seria juntar judeus e gregos e assim formar a sua igreja. Você sabe muito bem que os judeus passaram muito tempo ele querendo que Deus fosse somente dele, que Deus fosse somente a apropriação dele. E quem quisesse ter Deus precisava estar sendo oriundo, precisava estar aceitando toda a prática judaica. Por isso que quando Deus agora revela a sua igreja, a qual estaria contido tanto judeus como gentios no mesmo lugar, com o mesmo propósito e adorando o mesmo Deus. Então é isso que Paulo se põe de joelho. Mas eu quero lhe perguntar a você o seguinte: e você? Qual a causa que você tem se colocado de joelho? O que é que tem lhe feito? O que você tem feito para que assim, o que é que lhe chama a sua atenção que faz você ficar de joelho? A sua família tem feito você se colocar de joelho? O seu ministério, por causa do seu ministério, você tem estado de joelho? Por causa da sua família, por causa das suas finanças, por causa da sua cidade, por causa desse vírus que tem destruído muitas famílias, e nós estamos vendo cada vez mais as igrejas sendo fechadas, nós temos proibidos até de ir e vir, poder até cultuar o nome do Senhor Jesus, nós estamos vendo essas proibições. Por causa desse vírus, você tem se colocado de joelho? Olha, se faz necessário. E Paulo, irmão, se coloca de joelho pelos Efésios para que Deus pudesse assim se revelar, mostrar a sua grandeza, a sua força, e que os Efésios pudessem entender que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento, mas aquilo que nem nós não conseguimos nem imaginar é o que Deus tem preparado para nós. No versículo de número 15, tem um versículo muito lindo que traz grandes revelações também, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome de Deus. Olha, nós tomamos o nome de Deus. Em outras palavras, você é de Deus. Você é pertencente a Ele. Você pertence a Deus e ninguém pode tirar isso de você. Nós somos do nosso Deus. Nós servimos e cultuamos o nome dEle. E cada vez mais que você perceba, quando a tempestade vier, quando as lutas vierem, você possa ter entendimento que nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele para a glória do nome de Jesus. O comentarista da lição, no ponto 1, ele coloca a oração ousada. É isso aí. É a oração mais ousada já feita pelo homem perante o seu Deus. É a oração que Paulo se coloca de joelho em prol do povo de Efésios, porque Paulo conhecia muito bem a dificuldade que era pregar nesse lugar. Paulo conhecia muito bem como era difícil ser cristão nesse lugar por todo aquele contexto que eu já falei, a questão da idolatria, a questão do movimento financeiro, a questão da prostituição, a questão da adoração a deusa Diana, e tudo na cidade gerar em torno disso daí. Ia a lugares, irmãos, do mundo inteiro visitar. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Era algo esplêndido, chamava a atenção de todo mundo. Então, por isso que Paulo se coloca de joelho em prol da igreja, para que Deus possa estar guardando, livrando, abençoando e se revelando. Porque quanto mais nós temos a revelação de Deus para com a nossa vida, nós entendemos que Ele é muito maior, que Ele é muito melhor do que qualquer coisa. Que nada neste mundo se compara com a grandeza do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele aqui coloca, comenta esse segundo ponto, de joelho é melhor. Eu chamo a vossa atenção que, por exemplo, os judeus não tinham e não têm o hábito de orar de joelho. Olha só, normalmente os judeus, eles se colocam de pé, levantam as mãos e começam a clamar a Deus, começam a fazer suas orações a Deus. Mas Paulo aqui, ele vai trazer uma vertente que eu creio que é melhor. Paulo agora se coloca de joelho, uma posição de humilhação, uma posição de reverência, uma posição de dependência. Quando se põe de joelho, Paulo está se colocando como inferior. Paulo está se colocando como servo. Paulo está se colocando como um dependente de Deus.
A Bíblia Sagrada não vai trazer recomendações com o melhor jeito de você estar orando, se é deitado, se é em pé, se é de joelho. A Bíblia Sagrada nos traz, não tem essa preocupação de nos mostrar qual é a posição melhor para estarmos orando. A Bíblia traz recomendações que nós devemos estar orando sem cessar. É o que Paulo diz, orai sem cessar. Essa é a recomendação para com as nossas vidas. Mas Paulo aqui nos trouxe aqui a entendimento que ele estava de joelho. E a posição de joelho significa submeter à vontade, se humilhar, reconhecer a dependência, reconhecer que é servo e está adorando, está servindo, está pedindo a um Deus que ele é todo poderoso e que ele pode realizar todas as coisas. Então os judeus não conseguiam compreender isso. Para que Paulo se coloca de joelho? Se só precisa nós ficarmos de pé e erguer as mãos que nosso Deus vai estar nos ouvindo. É porque Paulo queria fazer oração muito especial. É um momento, irmãos, que Paulo parou tudo. Paulo estava fazendo a carta para Efésios, para o povo de Éfeso, e de repente ele para tudo e faz essa oração a Deus, para que Deus pudesse revelar a sua grandeza e a sua soberania. A ousadia de Paulo, irmãos, é para que Deus pudesse assim estar fortalecendo. É isso daí. Está no nosso segundo ponto da nossa lição. Diz da seguinte forma: o primeiro pedido de Paulo foi fortalecimento pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu interior. É isso daí. Paulo faz oração a Deus pedindo que Deus possa assim estar fortalecendo os efésios, a igreja, no seu espírito, no seu homem interior. Porque Paulo entendia que não adianta somente o exterior estar bem. Não adianta se apresentar da forma exterior, porque muitas das vezes a pessoa se apresenta bem no exterior, mas a sua alma, o seu espírito está abatido, está desfalecido, está desanimado. E quando o nosso corpo, o nosso homem interior está abatido, está fraco, o nosso homem exterior também fica a mesma coisa. Não tem ânimo, não tem alegria, não tem força para continuar vencendo. Aí o apóstolo São Paulo, ele vai fazer essa oração, pedir que Deus possa fortalecer do homem interior, para que ele possa ter energia, para que ele possa ter força, para que ele possa ter determinação, para que ele possa continuar acreditando, para que ele possa acreditar que é possível vencer, que diante da dificuldade, que diante das dificuldades enfrentadas lá na igreja de Éfeso, devido à questão da idolatria, devido à questão da prostituição, devido à questão de adorar vários deuses, devido à questão financeira, todavia, quando o homem interior está bem, ele se transforma em um homem melhor. Ele consegue vencer todo obstáculo. Não existe obstáculo na vida cristã enquanto o homem interior está fortalecido. O que tem acontecido nesses últimos dias, irmãos, é que tem muitas pessoas na igreja que só tem fortalecimento no homem exterior, somente na sua aparência. Mas quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, olha, quando vem as lutas, quando vem as provações, quando vem as tentações, não tem firmeza, não tem equilíbrio espiritual para conseguir vencer todas essas dificuldades. Quando Paulo fala acerca desse fortalecimento do homem interior, Paulo está falando a mente, dos sentimentos, das emoções, dos propósitos, dos desejos, ou seja, é a plenitude do homem possa assim conhecer a Deus e ser fortalecido no seu homem por completo, e não somente pela metade. Não somente pela parte exterior, mas sim o homem em toda a sua plenitude, em todos os seus pensamentos, em todos os seus sentimentos, em todas as suas emoções, em toda a sua razão, ele possa ser fortalecido e assim entender que Deus é melhor, que Deus é superior, que Deus pode realizar todas as coisas na sua vida e para com a sua vida. Dá um glória a Deus aí, viu? E já peço a você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Por que, pastor, é necessário fazer isso? É porque se você fizer isso, você vai estar me ajudando a assim levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Vão ter pessoas que terão suas vidas também edificadas. A nossa intenção com esse canal é que as pessoas venham ter conhecimento da palavra do Senhor Jesus e possam crescer. Então, quando você compartilha, quando mais você dá like, quando mais você comenta, nos ajuda a divulgar melhor a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante para o nosso crescimento. E que Deus assim abençoe a todos. Vamos continuar, viu? Paulo ainda vai deixar claro que no ponto 2, né, o segundo pedido, é que pudesse ser revelado o amor de Deus.
Porque quando nós entendemos qual é o amor de Deus para com a nossa vida, Paulo vai dar duas coisas interessantes. Quando nós entendemos o amor de Deus para com a nossa vida, nós ficamos arraigados, olha, e como os alicerces de um edifício. Olha, raiz, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós somos arraigados, ou seja, nós temos raízes e nós construímos um prédio com seus alicerces. Paulo está falando aqui de firmeza, de convicção. Quando somos fortalecidos no homem interior, nós conhecemos o amor de Deus. E quando nos é revelado esse amor de Deus, nós criamos assim raízes e criamos alicerces para que a nossa vida espiritual possa estar firme. É isso que Paulo está dizendo, que nós não podemos, irmãos, ser firmados a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, a nossa fé em Deus na areia. Nós precisamos ter consistência, nós precisamos ter firmeza para que nós possamos suportar todas as lutas e todas as dificuldades. O que Paulo está querendo falar para a igreja de Éfeso é que ela tem que estar preparada, ela tem que ter raiz, ela tem que ter um alicerce, uma base bem construída. E essa base bem construída não está alicerçada nas autoridades, não está alicerçada nos líderes religiosos, não está alicerçada nos profetas, não. O alicerce da igreja vitoriosa está na pessoa bendita de Deus, está no amor de Cristo. Quando nós compreendemos que o amor de Cristo para com a nossa vida é muito grande e é muito forte e é algo assim que nos sustenta, nos protege, nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Deu para pegar aí? Então assim que Paulo vai... Então por isso que essa oração, gente, é algo magnífica, é algo que chama totalmente a atenção, porque assim tem que ser a nossa oração. E eu fico pensando aqui agora que a nossa oração nos últimos dias tem sido, né? Deus me dá isso, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um casamento, Deus tira aquele meu vizinho que fica me atrapalhando na minha vida, Deus me dá minha faculdade, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Todo o nosso pedido, toda a nossa oração, normalmente nós pedimos algo daqui da terra. Na maioria das vezes, as nossas orações são voltadas para que nós possamos conseguir algo daqui da terra. E o que Paulo faz para com a igreja de Éfeso é muito superior. Paulo está pedindo que a igreja de Éfeso possa ter relacionamento, possa conhecer a multiforme amor de Deus, possa conhecer a presença do Senhor, possa ser fortalecido no homem interior. Enquanto nós queremos melhorar e ter uma vida melhor no campo exterior, a oração de Paulo para os Efésios é para que ele tenha uma vida exterior, uma forma interior melhor. Está vendo como às vezes nós oramos errado e nós não entendemos qual é a boa e perfeita vontade do nosso Deus? Paulo, meus irmãos, ele vai, nessa sua oração que ele faz a Deus, ele fala algo, ele conversa com Deus algo, pedindo para a igreja de Éfeso, que os teólogos não conseguem explicar, não existe uma explicação lógica, não existe um entendimento, foge a nossa compreensão, foge o nosso entendimento. Está no capítulo 3, né, e o versículo do número 18. Poderdes perfeitamente compreender como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Eu quero que você me explique agora, pastor, me explique esse negócio aí, irmãos. Não existe uma explicação, não existe um entendimento lógico para que nós possamos compreender, a igreja compreender. Olha, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor e da grandeza de Deus. Qual é o tamanho? Não sei. João vai escrever, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tem como a gente mensurar, não tem como a gente medir a grandeza e a soberania de Deus. E a oração de Paulo pelos Efésios é para isso. É para que a igreja de Efésios possa se entender, para que Deus possa se revelar ao povo de Éfeso qual é a largura, o tamanho, a profundidade da grandeza e do amor de Deus. Por que isso? Porque de nós mesmos, o nosso entendimento, o nosso raciocínio não consegue captar essa grandeza. Nós não temos condições humanas de entender isso. Por isso que a oração de Paulo é para que Deus possa se revelar, mostrar e o povo entender qual é o tamanho, a largura, a profundidade, a altura da grandeza e do amor de Deus. É isto que Paulo está pedindo. Por isso que essa oração, irmãos, é oração ousada. É oração, irmãos, daquela oração que deixa todos os teólogos perplexos. Como é que Paulo teve coragem de pedir que Deus revele isso à igreja de Éfeso?
Você vê no Velho Testamento, né, a glória do Senhor, todo mundo tinha curiosidade de ver a Deus e ninguém podia contemplar a face do Senhor. É praticamente isso que Paulo está querendo revelar, pedir, né, que Deus mostre e revele a sua grandeza, a sua soberania ao povo de Éfeso. E assim tem que ser a nossa oração. Nós precisamos rever muitas orações que nós fazemos a Deus. Nós precisamos rever, irmão, quais nossas intenções aqui nesta terra. Parece que cada vez mais nós queremos as coisas desta terra. E eu fico pensando, gente, mas nós não vamos para o céu e nós não vamos levar nada aqui desta terra. E como é que nós cada vez mais estamos pedindo, querendo fixar a nossa morada desta terra? Isso é preocupante, porque nós estamos na terra, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quanto mais nós ficamos pegando, se aproximando, se apaixonando, desejando as coisas deste mundo, nós vamos ficar igualmente o Ló, lá na Sodoma e Gomorra. Cada vez mais ele estava apaixonado pelas coisas que a cidade oferecia. Sodoma e Gomorra oferecia muitas coisas e Ló já estava apaixonado por aquilo que a cidade oferecia a ele. Tanto que quando foi para tirar foi a maior dificuldade. Ló não queria sair, não queria deixar os seus privilégios lá. Isso é muito preocupante quando a igreja, quanto eu, quanto você, começa a se fixar moradia nesta terra. Começa a fixar moradia, começa a fixar entendimento, começa a desejar somente as coisas deste mundo. Porque quando haverá um momento que Cristo Jesus virá buscar a sua igreja, só serão arrebatados aqueles que têm compromisso, aqueles que têm responsabilidade, aqueles que estão buscando primeiro o reino de Deus, porque assim receberão as bênçãos do Senhor. Então eu quero trazer essa reflexão para vocês entenderem que quando Paulo ele faz essa oração para a igreja de Éfeso é algo muito ousado. É algo, irmãos, que quase ninguém conseguiu compreender e entender até hoje. Para se explicar e ensinar é muito difícil, devido à sua ousadia, o seu entendimento de orar. E não foi pela vida dele, não. Essa oração ele faz preso lá em Roma em prol da igreja de Éfeso, a igreja a qual ele tinha fundado, ele tinha criado, ele tinha evangelizado, ele tinha transmitido a palavra, ele tinha salvado, ele tinha sofrido nessa cidade, que era a cidade idólatra, era a cidade da prostituição, era a cidade que era dominada pela questão da deusa Diana. Tudo na cidade voltava para isso, uma cidade próspera, uma cidade rica, mas, no entanto, distante da presença do Senhor. Mas mesmo nesse lugar, existia uma igreja fiel. Existia uma igreja que estava se dedicando com a obra do Senhor e Paulo sabia, Paulo tinha entendimento que quanto mais a igreja conhecesse a Deus, mais ela teria coragem de enfrentar a dificuldade. E assim acontece com a nossa vida. Quanto mais se aproximamos do Senhor, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos tornamos mais íntimos de Deus, mais fortalecidos nós ficamos. O que às vezes falta das pessoas é ter essa ousadia. O que falta em muitos cristãos é ter esse conhecimento, é ter essa afinidade, é ter esse relacionamento. Todo cristão, irmãos, ele precisa ter um relacionamento com o Senhor. Ele precisa conhecer a Deus. Esta palavra conhecer, tanto no hebraico como também no grego, vai nos levar, nos remeter acerca de relacionamento, se envolver. Nós precisamos se envolver com Deus. Nós precisamos se envolver com a palavra do Senhor. Nós precisamos se envolver com a casa do Senhor. Nós precisamos nos envolver com a obra dele. Nós precisamos nos envolver com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Precisamos ter relacionamento. Precisamos ter experiências com Deus para que Deus assim possa nos fortalecer cada vez mais. Para que quando a prova vier, quando a tempestade vier, quando as tentações vierem contra a nossa vida, a nossa experiência, o nosso conhecimento de Deus deixará muito mais leve toda a tentação. Porque nós perceberemos que é o inimigo que está lutando para nos tirar da nossa fé, para bater a nossa comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então a oração de Paulo pelos Efésios é isso, é por relacionamento. É que Deus revele, porque o entendimento humano não consegue compreender a grandeza do Senhor, a grandeza, o tamanho do amor para com Deus. É por isso que muitas pessoas acabam pecando, acabam saindo da igreja, porque não conseguem coisas materiais, não conseguem os benefícios aqui desta terra. É porque eles não compreendeu ainda que as promessas do Senhor se cumprirão lá no céu. É que essas pessoas não conseguiram compreender ainda que o que está por vir é muito melhor. Paulo ele ainda vai encerrar essa lição dizendo: ora, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso para fazer muito, muito, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que ele nos opera em nós. É isso aí. Paulo está dizendo que o Deus que nós servimos,
Ele faz coisas melhores do que nós pedimos, que não chegou a subir ao nosso nem entendimento, ao nosso pensamento, a grandeza e o poder que tem Deus. O que Paulo está fazendo com a igreja de Éfeso é levando a palavra de fortalecimento, de alegria, para que possa persistir e continuar buscando e servindo a Deus. Assim tem que ser eu, assim também tem que ser você. Nós precisamos ter esse compromisso com as coisas do Senhor. Amém? E que Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo você. Vou estar respondendo você, em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa estar nos abençoando, nos cobrindo com seu sangue, que as bênçãos do Senhor cheguem até a sua casa. E eu lhe pergunto, por que, em que você está se pondo de joelho? O que é que tem feito você se colocar de joelho? Olha só, muitas vezes nem de joelho mais as pessoas têm ficado. Poucas pessoas estão hoje orando. As pessoas estão muito ligadas a tudo, menos a oração. Então, quanto menos oração, menos poder e menos vitória também. Porque a oração é que traz relacionamento com Deus. A oração é que vai trazer envolvimento você para com Deus. E já peço a você, tá bom? Que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham essa palavra, recebam esta palavra e consigam compreender a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Espero que tenha respondido a todos. Crente precisa ter raiz, crente precisa ter edificado, crente precisa ter conhecimento, crente precisa ter essas revelações para ser abençoado pelo Senhor. E que Deus em Cristo possa estar abençoando a igreja. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça e que nós possamos crescer na graça e do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai, Elohim, e que Deus assim possa estar lhe abençoando com toda a sorte de bênçãos. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Paz do Senhor a todos. Espero que tenham gostado da nossa aula.